Quando a gente fala de álcool, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É algo que traz um alívio? É algo que traz um estresse? É reunião? É conforto? O que o álcool gera em você? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, a gente precisa começar falando sobre ela, justamente quando a gente começa a falar sobre álcool. Para algumas pessoas é um grande tabu parar de consumir álcool, principalmente por estar na rotina. Quando a gente pensa ali em fim de semana, feriado, rotina como um todo, às vezes uma cervejinha para descansar à noite, tudo isso pode ser um problema, dependendo do objetivo que você tem. E muitas vezes, quando a pessoa procura mudar o hábito, a primeira pergunta que ela faz: eu consigo emagrecer continuando tomando tanto de álcool que eu tomo? E a resposta é não. Tá? O álcool, ele atrapalha sim. Dá para ter um shape consumindo álcool? Dá. Mas a gente precisa responder algumas perguntas em relação a isso. Principalmente quando a gente fala sobre quantidade e frequência desse consumo de álcool. Na realidade, a gente começa a identificar alguns comportamentos, até mesmo de vício no consumo de álcool, e que outros fatores eles podem atrapalhar. Então, dentro desse contexto de emagrecimento, que é geralmente o que as pessoas procuram saber, o álcool ele atrapalha? Sim, sim. O álcool atrapalha bastante e de todas as formas. Principalmente quando a gente fala do consumo de álcool, que é uma caloria líquida, e principalmente quando a gente pensa no restante que o álcool traz para esse consumo. Quantas vezes você já não viu alguém começar a tomar uma cerveja, de repente emenda em várias comidas calóricas, e o quanto isso pode ser problemático para quem está buscando emagrecimento. Então, o álcool, além de trazer esse consumo do próprio álcool para o seu organismo, que vai trazer vários problemas de saúde a médio e longo prazo, e também a curto prazo, quando a gente pensa ali na ressaca e tudo mais, então o álcool, ele, de todas as formas, ele atrapalha. Agora, pensando no ponto de vista, se dá para ter resultados mesmo consumindo álcool, dá sim, mas vai depender principalmente da quantidade que você está tomando. Então, esquece esse ponto de que o álcool ele não atrapalha. Ele atrapalha e atrapalha bastante. Não existe nada que vá compensar o consumo de álcool. Ah, eu vou tomar álcool aqui, depois eu aumento o meu consumo de chá, que isso vai resolver o problema. Não vai. Tire isso da sua cabeça, porque não vai mesmo. O álcool, ele tem essa problemática, principalmente quando a gente fala de perda de água. Né? O processo para digestão, para quebra do álcool, vamos colocar assim, ele demanda bastante água. Não à toa, você começa a colocar mais água para fora também pela supressão do hormônio que evita você ficar jogando água fora. Então, pensa nisso. Pensa bastante nisso quando você pensa em álcool atrapalha ou não. Outro ponto importante da gente trabalhar em relação ao álcool é justamente a quantidade de álcool que você está consumindo e que tipo de álcool é esse. Tá, o que você quer dizer com tipo de álcool? Vamos pensar nas bebidas, então. Tá? Cerveja, algumas cervejas ela tem 4% de álcool, outras já vai para 6%, outras já vão para 8% de álcool. O que isso quer dizer quando você olha a embalagem? Tá? Significa que aquela cerveja, na composição geral dela, 4% daquele produto é proveniente de álcool puro. Então, se você está consumindo uma cerveja com maior porcentagem de álcool, naturalmente você vai estar ingerindo maior quantidade de álcool. Então, uma cerveja que tem 4% para uma cerveja que tem 8%, a gente está dobrando aí a porcentagem do consumo. Outras bebidas, destiladas e tudo mais, em geral, são consumidas como um drink. E se isso vai fazer você consumir menos álcool, pode ser interessante você estar usando elas. A não ser que você queira ficar virando doses, talvez de vodka, de cachaça, e aí se torna um problema. Porque cada dose, ela está composta ali somente da dose, você toma uma, de repente toma outra e vai emendando. Então, esse consumo de álcool, ele tem que ter esse cuidado, principalmente em relação a essas quantidades. Existem outros fatores também que vão trazer mais complicações se você quer consumir álcool ou não. Principalmente pensando, qual é meu objetivo? Né? Eu quero tirar o álcool, eu quero consumir menos álcool, por quê? E esse porquê, ele abre várias vertentes dentro desse nosso raciocínio aqui. Tá? Qual é o seu objetivo quando você fala em parar de consumir álcool? Eu quero parar de consumir álcool para emagrecer. Pô, é válido, super válido. Eu quero parar de consumir álcool para dormir melhor. Mais válido ainda. Eu quero parar de consumir álcool porque eu vejo que está fazendo mal para minha saúde. Super válido. Tá vendo que o objetivo ele é importante a entender por que você está parando de consumir? E dentro disso, são pontos importantes de se pensar. Peraí, eu estou complicando a minha saúde e eu sei, e eu percebo, porque eu sou adulto, eu imagino que você pense bastante sobre isso, né? O quanto você é um adulto, que o álcool traz muito problema para minha saúde. Então eu tenho que deixar de lado. Não tem para onde correr. Né? Eu estou vendo, eu estou percebendo, e mesmo assim eu não consigo parar de consumir álcool. Então isso pode ser uma questão já de você investigar e avaliar se você não está sendo dependente químico do álcool. E existe isso bastante. Tá? Eu já cheguei a atender pacientes
que quando a gente começava a tocar no assunto cerveja, ele falava, pô, eu tô ficando com a boca salivada aqui. Eu tô ficando com vontade de consumir álcool. Na hora, ele até deu uma risada, ele não percebeu, mas isso já liga um alerta pra gente, entende? Então esses exemplos, eles são bons, porque se você estiver se encaixando nesse grupo, pode ser uma coisa que você fique antenado. Mas aí nesse momento você pode estar pensando assim, não, Atila, peraí. Eu também, quando eu falo de cerveja, quando eu falo de álcool em si, ou qualquer outra bebida, eu não tô salivando. Mas pode ser que isso aconteça com você. Fim de semana, eu já começo a pensar, sábado à noite vai ter aquela peladinha e eu já tô pensando em consumir o álcool. Muitas vezes você vai pra pelada, não é nem pela pelada em si, né? Aquela jogadinha de bola com os amigos, a gente chama de pelada, tá, pessoal? Mas você não vai nem para pro futebolzinho por causa da reunião com os amigos, por causa do esporte, por causa da confraternização. Você já vai muitas vezes pensando já no álcool que você vai beber depois. Percebe que você está regendo a sua vida de acordo com uma bebida. Isso pode ser para qualquer outra coisa, tá? Não, só vou naquela reunião porque eu vou comer pizza depois. Eu só vou jogar bola porque eu vou tomar cerveja depois e comer alguma coisa. Calma com esse comportamento. Então esse comportamento, ele pode trazer mais problemas para sua saúde do que benefícios, obviamente. Então quando a gente fala desse consumo, ele está sempre atrelado a outros comportamentos. E se isso começa a acontecer, é importante investigar, é importante avaliar para tratar essas questões. E não é feio você tratar isso. Na verdade, muito pelo contrário. Se você vê que o álcool está atrapalhando a sua vida como um contexto todo, é melhor você evitar. Entende? E aí sim, sem contar que depois do consumo, sexta-feira, hoje, sair à noite, vou encher a cara, no sábado eu fico o dia todo de ressaca. Vamos ser adultos. Isso é vida, né? Isso traz qual benefício para sua saúde, o quanto você colhe de acordo com isso. Mas, novamente, cada um faz o que quer da vida. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para orientar e abrir sua mente em relação a esses comportamentos. Então, esse objetivo em relação ao álcool, como a gente estava falando, ele é importante de ter um fechamento para você poder entender esses contextos. E talvez você nunca tenha ouvido alguém falar sobre isso, eu estou falando isso aqui para você agora. Que o álcool impacta na sua vida pode estar atrapalhando muitas outras vertentes, relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento com família, contexto. Às vezes o cara só quer beber, só quer sair, só quer farrear, e isso atrapalha em todos os aspectos da vida dele, desde o trabalho aos estudos. O cara não progride, o cara não evolui. Mulheres também, tá? Quando eu falo cara aqui, eu tô falando do ser humano. Então cuidado com essa questão de abre o olho, é bem esperto em relação a isso, tá? E a gente entra em outro ponto, isso aqui é minha colinha, tá? Quando eu olho aqui para baixo, a gente entra em relação à expectativa e percebe o quanto a expectativa ela se conecta com o objetivo. Qual é a sua expectativa em relação a esse consumo? Eu tô bebendo álcool porque eu quero ficar mais feliz. Ou tem alguma coisa errada aí que você tem que avaliar. O álcool me deixa mais leve. Vamos avaliar alguma coisa. Tem alguma coisa errada aí. Não é o álcool que tem que gerar essa necessidade em você de ficar mais leve. E essa expectativa ela se arrasta a um amplo campo. Não só essa questão do consumo. Mas vamos pensar na retirada, que geralmente é o que as pessoas buscam. Eu quero emagrecer, eu preciso perder peso. E naturalmente o meu médico pediu para retirar o consumo de álcool porque estava em excesso. Percebe que a expectativa está conectada ao que o seu médico pediu? Não. A expectativa tem que estar conectada justamente ao meu estado de saúde atual. Eu fui no meu cardiologista, fiz vários exames e vi que estou com a saúde, ruim. Bem ruim. Ele falou para mudar muita coisa, procurar nutricionista, fazer exercício físico, tudo isso. Então, você vai parar de consumir álcool porque ele pediu ou porque sua saúde está ruim. Eu conheço muitas pessoas que param porque o médico pediu. Tá errado. Ou 2 semanas tá de volta tomando. Tá de volta na beitinha. Só um pouquinho. E esse pouquinho vai só aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando vê, tá no mesmo hábito que antes. E aí, novamente, volta naquele contexto. Eu tive uma pontada aqui no peito, vou no médico. Volta aquela ladainha, tudo de novo. Então, essa expectativa em relação ao parar de consumir ou diminuir esse consumo, ela tem que ser bem realista. E a gente consegue conectar isso a várias coisas no dia a dia. Quer ver um exemplo muito clássico, muito claro, de quem diminui ou para totalmente o consumo de álcool? Quando começa a treinar mais forte. É clássica. Clássica, clássica, clássica. Você começa treinando, aí você vai ali mais vai evoluindo, vai vendo que tá pegando mais peso, percebe que cada erro que você tem atrapalha o seu próximo treino. É muito comum você ver isso com o pessoal do CrossFit. Eu vou citar aqui o CrossFit como um exemplo só, mas a musculação acontece bastante também. Mas o CrossFit você vê bastante isso porque o pessoal tá treinando ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, algumas pessoas de domingo. E o cara começa a perceber o seguinte, se eu sair à noite na sexta-feira, dormir mal e beber, no sábado eu não consigo fazer o treino não. Porque geralmente nos boxes de CrossFit, pra quem não sabe, os treinos no sábado eles são mais longos, são mais pesados ali um pouco pra fechar a semana, o pessoal fica bem. O cara começa a perceber isso, ele fala, cara, eu fico me arrastando, não tô conseguindo treinar,
não consigo correr, não consigo levantar peso no sábado. Ele começa a perceber essa conexão, né? Peraí, a sexta-feira à noite que eu durmo mal, a sexta-feira à noite que eu como mal, a sexta-feira à noite que eu tô bebendo mais álcool, tá atrapalhando meus treinos, então eu vou diminuir isso. Porque para ele, naquele momento, é mais importante ele tá treinando melhor, tá estudando melhor, estar trabalhando melhor, ou seja, está performando melhor do que tá bebendo álcool. Para ele já não faz mais sentido isso. Percebe que ele criou uma expectativa em cima disso? Só que ele já criou uma expectativa em cima da diminuição do consumo para melhorar outros pontos. É justamente isso que você pode fazer. Eu vejo que se eu bebo na sexta-feira à noite, durmo tarde, no sábado de manhã eu não consigo levar meu filho no parquinho, porque ele queria brincar e tudo mais, mas eu tava cansado, eu tava de ressaca e tudo. E aí? Que expectativa é essa? Tá percebendo? Essa expectativa de causar frustração no seu filho, na sua filha, de não conseguir passear, de não conseguir levar a criança para brincar. Às vezes a criança fica a semana toda esperando isso. E por que você saiu sexta-noite para beber? Você não consegue fazer isso. Já pensou nisso? Já parou para analisar? E é essa a questão do consumo de álcool. Eu já estou trazendo aqui mais para uma questão adulta, porque eu imagino que você que está vendo esse vídeo aqui, você não seja uma criança. Né? Em geral, eu não atendo adolescentes, eu atendo mais gente adulta. E adulto sabe o que quer, ou pelo menos deveria saber. Eu imagino que você já tenha esse discernimento para entender isso. A partir desse momento, eu quero que você comece a pensar nessa questão de consumo, tanto de álcool ou para qualquer outra coisa na sua vida, em relação a isso. Qual é o quanto isso me atrapalha? Qual é o meu objetivo com esse comportamento? E qual é a minha expectativa com esse comportamento? Se você começa a pensar nessas três partes, essas três palavrinhas, o quanto me atrapalha, qual é o meu objetivo e qual é a minha expectativa, sua vida muda totalmente. Começa a pensar isso. Começa a parar para analisar isso. Eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso, porque eu quero, ou eu não consigo parar? Então, é um ponto importante de se avaliar. Então, o consumo de álcool ele vai muito além do que ele causa no seu corpo. Isso daí, ó, você não precisa se preocupar, tá? Ah, eu bebi álcool, eu preciso saber bioquimicamente o que ele faz no meu organismo. Não, você não precisa. Você precisa entender que consumir álcool vai trazer problemas de saúde para você. E você talvez já até tenha esses problemas, tá? Quando eu digo esses problemas, quais são? Tá? Ah, eu bebo álcool, começo a comer mais, ingiro mais gordura, fico mais sedentário, né? Tô consumindo mais sal, que o gosto é gostoso, aquele amendoinzinho é maneiro, ou aquele camarão ali no alho e no sal. Então, mais gordura, mais sódio, mais calorias, mais sedentarismo, mais álcool, e vira uma bola de neve. E vai somando, vai somando, vai somando. Isso é o problema que você tem que entender. Essa parte é fácil de você entender, talvez você até saiba, você só não consegue parar. Tátila, então você fala tudo isso. Você cuspiu esse tanto de informação na minha cara. O que eu posso fazer para melhorar esse ponto? Primeiro de tudo, em geral, quando eu atendo pacientes que já estão tendo um probleminha com álcool ali, quando eu digo um probleminha em relação a esses comportamentos, tá, pessoal? Eu não tô falando de dependentes químicos, não. Quando eu falo um paciente que ele tem um pequeno problema ali em relação ao consumo, primeira orientação que eu dou para ele, cara, corta os ambientes que vão te deixar mais propício a consumir álcool. Vamos aos exemplos? Átila, geralmente eu só tomo álcool quando eu saio no sábado à noite que tem jogo de futebol. E eu só bebo se eu for no barzinho específico, aquele barzinho tal, porque geralmente o pessoal tá lá reunido para assistir o jogo e é lá que eu bebo. Cara, simples, simples. O adulto faz o que é preciso. Você não vai mais naquele bar assistir o jogo. Ah, mas eu vou ficar sem assistir meu jogo? Não. Com o celular você consegue assistir o jogo até no banheiro da sua casa. Assiste em casa. Ou em casa eu não bebo. Mas é sem graça. Aí você tem que escolher. Você quer a graça ou você quer sua saúde? Você quer sua graça ou você quer seu objetivo? Tá? Se você quer parar de beber, a melhor coisa que você faz, corta ambientes que são propícios a fazer você ter aquele comportamento. Pô, se eu bebo com o jogo e eu assisto naquele bar, porque eu tô acompanhado de pessoas que fazem o mesmo comportamento, deixa de ir, deixa de frequentar. Ah, muitas pessoas vão falar isso agora, né? Mas desse jeito eu não vou pra lugar nenhum. Na verdade, você vai pra qualquer lugar que você queira. Mas, se aquele ambiente é mais propício você abrir uma cerveja e beber, talvez esse momento inicial seja ideal você parar de fazer. Tá entendendo? Faz sentido pra você isso que eu tô falando? Se faz sentido, ó, dá uma curtida aqui pra eu entender que você tá gostando e deixa um comentário. Vale a pena também. Então, pessoal, a ideia justamente é essa. Você deixar de ter alguns comportamentos em detrimento do problema que você tem com alguma coisa que vai atrapalhar seu objetivo. E pode ser qualquer coisa. Eu tô citando aqui o álcool como exemplo, mas pode ser outra coisa. Não tem problema nenhum. A questão principal é, você vai continuar dando murro em ponta de faca ou você vai começar a mudar os seus comportamentos? Quero que você passe a pensar mais sobre isso. E talvez eu plantei uma semente na sua cabeça agora. E aí você começa a refletir. Faz bem pra mim? Não, não faz. Então eu vou começar a parar. Vou começar a diminuir essa frequência. Vou começar a raciocinar melhor em relação ao meu comportamento com esse tipo de coisa.
Pode ser pra qualquer outra coisa, tá? Pode ser até com uma pessoa que te estressa. Ela pode ser o álcool da sua vida. Sabe aquela pessoa que enche seu saco? Eu não tô falando aqui de relacionamentos, não. Tô falando de trabalho, colega, parente, porque parente não é família. Também pode estar atrapalhando. Para pra pensar sobre isso. Então é isso, tá? Hoje a gente finaliza. Esse aqui é o segundo vídeo do canal. O primeiro eram as boas-vindas e a gente já começa com o pé na porta. Então um beijo pra vocês. Obrigado pra quem ficou até o final. E se você ficou até o final, coloca aqui. Fiquei aqui embaixo, só pra eu saber quem tá ficando. Valeu, abraço, tchau, tchau.